Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz. No dia seguinte, a classificação dos dois finalistas para o campeonato de Mato Grosso do Sul, campeonato de futebol de Mato Grosso do Sul, Naviraense, que se classificou no sábado, e o Águia Negra de Rio Brilhante, que se classificou no domingo. O Santos, que se classificou ontem, juntamente com o Guarani de Campinas, para a disputa do campeonato, final do Campeonato Paulista. Quer dizer, foi um final de semana de muitas decisões, importantes decisões, na área de notícia que mais interessa ao povo brasileiro, que é o futebol. Aí depois vem a novela, depois é que vem a novela dos políticos, né? Vem a novela em tempo real, a novela e depois vem a ficção, vem a novela em ficção, que é a política. Mas a Via Morena, estava ouvindo agora o programa do Gilson Jordano, participação do Valdinei, professor Valdinei, que transmitiram, né, para a Via Morena, o Gilson narrando, o professor Valdinei comentando, uma equipe de retaguarda do Maurício Nantes, do Jonathan, da Lorena e de outros companheiros que aos sábados e domingos dedicaram parcela do seu tempo para proporcionar à população de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, né, ligada na Via Morena, a transmissão do campeonato estadual. A gente encerra, né, a participação na Série A, exatamente com a transmissão do jogo de ontem, um sucesso extraordinário em termos de audiência, sobretudo em Naviraí e Rio Brilhante, e no próprio Chapadão, e aqui em Campo Grande, onde as pessoas acompanham o campeonato com muito interesse. A Via Morena encerra a sua participação nessa Série A. É claro, vamos partir para a Série B, para a Sub-18, Sub-16 e outras atrações do futebol de Mato Grosso do Sul. Encerra satisfeito, né, por ter cumprido o dever de passar para a população de Mato Grosso do Sul praticamente todo o campeonato, pelo menos parte significativa desse campeonato, somando o maior número de transmissões ao vivo aqui do estado de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos. Via Morena recordista, né, em transmissões ao vivo de todos os tempos do campeonato de futebol. A partir deste campeonato, já passa os jogos a ter exclusividade da TV Morena, que transmitiu, me parece que 4 jogos, e vai transmitir as duas partidas da finalíssima, a de Naviraí contra a Águia Negra. É muito importante esse ingresso da televisão aberta, principalmente a afiliada da Rede Globo, no campeonato estadual. Vai colocar o campeonato de Mato Grosso do Sul no mesmo patamar dos outros campeonatos estaduais. São Paulo, é claro, a gente não tem o mesmo futebol que tem São Paulo e Rio Grande do Sul, que tem o eixo, né? Não tem o mesmo futebol, mas tem um público interessado, sobretudo no interior. E à medida que a televisão passa a difundir o futebol, a televisão, que é uma arma poderosíssima, sobretudo a televisão aberta, que tem uma circunscrição menor de abrangência, mas tem um público bem maior, é claro que vai despertando os interesses das torcidas. As torcidas, por sua vez, vão se fortalecendo para exigir um bom futebol. E é o que está faltando aqui em Campo Grande. O futebol é a altura de se ter uma torcida exigente, porque aqui nós temos 3 torcidas razoáveis e quase em extinção, à exceção da torcida do Sene, que é uma torcida embrionária. Nós temos aí a torcida do Comercial e a do
do Operário, que insiste em ter torcida, apesar de não ter clube, né? não ter time de futebol, nem na primeira nem na segunda divisão. Quer dizer, o Operário simplesmente deu uma banana para a sua torcida e o clube está em fase de liquidação. Então, sobretudo na capital, né? Que eu acho que é Campo Grande, no interior, tem uma demonstração de que tem bom futebol e que tem grande público. Quem acompanhou as transmissões da Via Morena, de Aquidauana, de Rio Brilhante e agora de Chapadão, pode notar o extraordinário interesse que tem a população, que tem as autoridades locais pelo futebol da terra. Está faltando aqui em Campo Grande exatamente isso. Não é culpa da torcida, porque a torcida não vai porque não tem futebol. Se tivesse futebol, a torcida iria. A torcida vai ao interior porque tem futebol. E o interior mostrou que tem futebol, tanto é que este ano levou, já em outras ocasiões, ano passado não, mas esse ano levou tranquilamente em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar e deixou a capital totalmente por fora dessas partidas decisivas do campeonato. Então a Via Morena não transmitirá os dois últimos jogos da finalíssima, porque a concessão é da TV Morena, e que a gente agradece, né, a direção da TV Morena, o pessoal do esporte da TV Morena, por haver liberado, né, flexibilizado as transmissões, transmissões que a TV Morena não fez, foi permitido que outros canais fizessem. Aí a Via Morena ocupou esse espaço, né, com muita satisfação, com muita honra, aliás, coisa que a gente vem fazendo já há 4 ou 5 anos. Outros canais mais recentes também passaram a transmitir alguns jogos, e o campeonato foi graças a esse impulso dado pela TV Online e pela divulgação que está tendo hoje, é que terminou despertando o interesse da própria TV Morena. Então, a gente não vai transmitir os dois últimos jogos, mas a gente não vai se afastar do futebol. Vamos agora para outras séries, outras modalidades, e vamos dar ao esporte de Mato Grosso do Sul toda a divulgação que ele merece e que ele carece. E que, sobretudo, as torcidas merecem, né? De divulgação, para acompanhar, para estimular e tal. É isso que a gente vai procurar fazer. Daqui a pouco no programa tem a entrevista do dia com o deputado Antônio Carlos Bife, né? O Bife foi o único deputado federal da bancada do PMDB de Mato Grosso do Sul que votou contra o Código Florestal. Ele vai explicar por que ele votou contra o Código Florestal, e vai explicar também por que os outros todos votaram a favor, quando toda a população brasileira era contra. O governo era contra. As organizações ambientalistas todas contra. A comunidade científica brasileira contra. A comunidade internacional contra. O Brasil que está aí para receber o Rio Mais 20. O Brasil que foi pioneiro nas conferências internacionais de defesa da biodiversidade. Quer dizer, então, a entrevista do Bife, ele vai falar sobre esse assunto, vai falar também sobre a CPI do Cachoeira, falar sobre a campanha eleitoral, né, o candidato do PT, ele que é coordenador vai ser o coordenador da campanha do Vander Lobé para prefeito de Campo Grande. Então a coisa está boa. Estou vendo aqui no jornal Estado de hoje, está aqui na capa do jornal. Após prisão de PMs, apreensão de cigarros paraguaios dispara em Mato Grosso do Sul. Sérgio Cruz, o que é isso? Depois das 3 operações contra a chamada máfia do cigarro em Mato Grosso do Sul, que resultaram na prisão de 26 policiais, as apreensões dispararam no começo deste ano. Na comparação entre o primeiro trimestre do ano passado com o igual período de 2012, ocorreu aumento de 53%, passando de 656 mil para 1.030.000 pacotes apreendidos, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal, DOF, e Polícia Rodoviária Estadual. A corporação que registrou maior aumento foi o DOF, que passou de 21 mil para nada menos que 251.600 pacotes entre o primeiro trimestre do ano passado, na comparação
com igual período deste ano e que representa um aumento superior a 2.500%. Quer dizer, toda essa facilidade havida para o contrabando de cigarro partia nada mais, nada menos que 26 policiais. Prenderam os 26 policiais, aí acabou a festa. Agora, não seria muito mais fácil, né, que não ter o policial definitivo no lugar? Quer dizer, porque nessas posições estratégicas, né, postos aí, o policial teria que ter uma rotatividade, né, de 30 dias, no máximo, em cada posto. Não precisa prender ninguém ia mafiar, ninguém ia facilitar, porque a coisa era rotativa, né? Entrava um, saia outro, então não havia tempo de se formar quadrilha. Você entendeu? Então não precisava nem toda essa mobilização, prender. Porque você prende, deixa a coisa do mesmo tamanho. Policial, não estou fazendo aqui nenhuma acusação contra policial, veja bem, mas policiais foram presos. E será que em toda a corporação tem apenas 26 que são bandidos? Porque você deixa no lugar. Aí, por mais honesto que seja o policial, nem todos eles resistem à tentação do dinheiro fácil. Nem todos, quer dizer, a maioria esmagadora e absoluta dos policiais são honestos. Não iam receber, nunca aceitar propina, e se alguém fosse oferecer, ele prendia. Ele prendia, mandava prender. Eu conheço os policiais de Mato Grosso do Sul. Agora tem pelo menos um em cada 100 que não dá para você colocar sua mão no fogo. Agora você deixa esse pessoal destacado definitivamente no lugar, é claro que há vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade é explorada exatamente pelos contraventores. Eles vão lá e, né, tem o meio de começar tal, envolver o policial. Então não vai resolver o problema enquanto não se criar um sistema. Eu não sei como é que é hoje, né? Eu suponho que não seja que não tenha rotatividade, eu suponho. Porque se tivesse, como é que vai ter, né? Um mês que vem já não é outra turma que está lá. No mês seguinte já é outra turma, já aquele pessoal que volta um ano depois. Sem estabelecer uma época para voltar. Não sabe quando é, ou não volta mais, põe outros no lugar. O que não pode, isso aí é primário, gente, é primaríssimo, você não precisa nem ficar explicando aqui. Pô. O que não pode é deixar o mesmo policial o tempo todo no mesmo lugar. Nessas posições estratégicas aí, ó, onde há vulnerabilidade para o crime, para o cometimento de crime. Então, eu acho que nessas áreas deve-se ter urgentemente a rotatividade, o plantão. Policial de plantão, para o plantão já sai de lá e bota outro. Não há tempo de corromper aquele que é corrupto, é claro, porque quem não é corrupto não vai se corromper em época nenhuma. Mas como é que não está escrito na testa que o policial é corrupto, né? Está cheio de policial que nunca corrompeu. Muitos que nunca corromperam até hoje porque não apareceu oportunidade. E esse destacamento permanente aí que o cara fica, de repente aparece um, né? Tem sempre um aí com um caminhão, uma carreta cheia de pacote de cigarro para enfiar na cabeça do vulnerável, que ele vai ganhar muito mais, praticando a contravento no mundo do crime do que no mundo da polícia. Aí é para dar. O PMDB reuniu no domingo
O PMDB de Mato Grosso do Sul reuniu no domingo com os pré-candidatos de todos os municípios, um grande encontro ali em Campo Grande, presença do governador André Putinelli, do prefeito Nelson Trade, do pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Edson Giroto, para fazer uma avaliação, né, do quadro sucessório nas prefeituras de Mato Grosso do Sul. Né, milhares, dezenas de pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Discutiu-se a questão, o problema das coligações, tudo foi discutido. E o que valeu foi a afirmação do governador André Putinelli de que o PT não vai coligar com o PMDB, aliás, o PMDB não vai coligar com o PT em 2014. Porque sempre que há uma oportunidade, sempre aquela mesma conversa, não, em 2014, o Putinelli vai apoiar o Delcídio do PMDB, vai fazer o palanque da Dilma e da Pana Delcídio. Eu posso até acreditar que o Putinelli arme um segundo palanque para a Dilma em Mato Grosso do Sul. Posso até acreditar nisso. Ainda custa um pouco acreditar. Mas, vamos lá, vamos acreditar que o Putinelli faça um segundo palanque para a Dilma em Mato Grosso do Sul. Mas apoiar o candidato do PT, nem pensar. E eu sempre tive isso comigo, fazendo uma avaliação do quadro político do Estado, de que não há a menor condição do PMDB de Mato Grosso do Sul apoiar o PT. Por quê? Porque o PMDB de Mato Grosso do Sul é muito mais forte que o PT. Tem a Prefeitura da capital, tem o governo do Estado, tem as duas mais expressivas, hoje, uma das duas mais expressivas lideranças políticas do Estado, que é o André Putinelli e o Nelson Trade. Aí você pode colocar Simone Tebet e outros nomes, né, do partido e do grupo. Então, disputa, né, de igual para igual com o PMDB. O Delcídio é um candidato muito forte, ninguém tira esse mérito dele. Foi uma força construída no decorrer aí de 10, 12 anos no Senado. Então ninguém pode negar, né, que o senador seja muito forte. Agora, daí a se formar uma frente única para transformar o Delcídio no governador de todos, aí é uma distância muito grande, né? É claro que setores do PMDB, setores de partidos aliados ao PMDB, como o PR, por exemplo, que inclusive já teria declarado apoio ao Delcídio, setores do PMDB, o presidente da Assembleia, o Gerson Domingos, defende a coligação do PMDB com o PT para apoiar exatamente o Delcídio, até por uma questão pessoal. O cunhado dele, o Pedro Chaves, é o suplente de senador de Delcídio. Então, para a família seria ótima a eleição do Delcídio, porque o Pedro Chaves assumiria durante 4 anos um mandato de senador. Ficava muito bom para todo mundo, né, na família e tal. Mas política você não pode fazer política colocando a família, né, por um pessoal na frente. Eu acho isso aí uma coisa muito esquisita de se fazer política. Não, porque se ele ganhar, aí eu vou ficar bem com minha cunhada, porque o marido dela vai assumir, eu vou ficar bem com minha irmã, porque o meu cunhado vai assumir. Então eu acho uma coisa muito Antônio Carlos Magalhães, né? Coisa muito baiana, coisa muito do ACM, né? Que vivia que a grande preocupação na política era o filho dele, o neto dele e tal, muito mais preocupado em arranjar a família do que resolver os problemas da Bahia. Então eu acho que não tem muito a ver. Mas a afirmação do governador André Putinelli neste sábado de que o partido vai ter candidatura própria tem também um objetivo, né? Mostrar para os companheiros do PMDB e para o Nelson Trade principalmente, que a disposição do partido é ter candidatura própria e que está chegando a vez do Nelson Trade ser o candidato a governador do Estado, apoiado pelo governo Putinelli, ele ou a própria Simone, né? Porque ele inclusive
abre, né, para ele não fecha a questão, ele abre para uma pesquisa, para uma consulta, para aquele que tiver melhor na época da eleição, ser o candidato ao governo do Estado. Ele tem esse espírito até de concessão e de renúncia, né, vai para o pau, vai disputar, mas ele acha que a eleição tem que contemplar aquele que estiver melhor perante a opinião pública, né, de aprovação popular e tal. Ele fala isso porque ele acredita no taco dele, né? Ele joga com as bolas que ele tem. A bola ele tem a bola, ele acha que tem a bola 7. Eu acho que tem que achar mesmo, porque está deixando a Prefeitura de Campo Grande muito bem avaliado, com um enorme programa para ser concluído, mas com recurso adquirido do governo dele. Vai ter a marca do Nelsinho, o projeto de mobilidade urbana de Campo Grande, e todas essas grandes obras que você está vendo aí, sobretudo dos parques lineares, tem exatamente o autógrafo do prefeito Nelsinho Prado. Então ele tem realmente que manifestar essa confiança e essa expectativa de que realmente o PMDB tenha candidatura própria para a prefeitura, aliás, para o governo do Estado em 2014. Aliás, é até compromisso do governador André Cucinelli e tal. E ele vai comandar a eleição do Giroto em Campo Grande, exatamente já arquitetando construindo o seu caminho para 2014. Vai ficar 2 anos sem mandato, mas vai ter 2 anos, ou pelo menos enquanto a lei eleitoral permitir, tempo suficiente para exercer uma função numa secretaria que inclusive já lhe foi oferecida pelo governador André Cucinelli. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e depois aí sim a entrevista do dia com o deputado Bife do PT. Esse senador Demóstenes Torres está muito enrolado, esse senador, viu? Cada dia aparece uma gravação nova, cada dia aparece uma denúncia nova. O cara estava vivendo às custas do Cachoeira, até vinho, né? Até vinho o Cachoeira comprar para ele. Eu estou vendo aqui, tem muito exagero também nessas denúncias, mas o senador não tem nem como dizer que não é ele, não foi ele, porque ele gravaram. Ele estava tão confiante que não ia acontecer nada com ele. Comigo não acontece nada, eu sou o Demóstenes Torres, o senador da ética e da moral, que ele tratava tudo pelo telefone, com um contraventor. Que todo mundo sabia que era contraventor. Todo mundo sabia que Carlinhos Cachoeira era o dono do jogo do bicho, era o dono das maquininhas, era o dono de tudo quanto era contravenção em Goiás. E ele mantinha essa relação, né, com Cachoeira, com contraventor. E recebia dinheiro, e muito dinheiro, não era coisinha pequena, não. Estou vendo aqui negócio de um apartamento de R$1.200.000. Dinheiro que, cá para nós, um senador da República, com o subsídio que ele recebe, com o salário que ele tem, ele não ia poder comprar nunca. Ora, nenhum senador, nenhum deputado federal pode ostentar um apartamento de R$1.200.000 se não tiver rendimentos paralelos ao seu rendimento de parlamentar. Ele tem que ser um grande empresário, um forte empresário, tem que ser um consultor, né, como o Palocci, um grande consultor como o Palocci, porque normalmente ele não tem cacife, né, para ter um apartamento de R$1.200.000.000. Agora, essa CPI do Cachoeira, segundo o senador Delcídio, ela vai provocar, está aqui no jornal, fortes emoções políticas. Já estão querendo, inclusive, envolver
o governador de Mato Grosso do Sul nessa cachoeira aí. Já tem uma rodovia aqui no estado, construída pela Delta, é uma rodovia, me parece, de Amambai a Paranhos, ou do acesso de Amambai para Paranhos, que teria sido construída, mas a obra que já foi feita, que já foi entregue, já foi paga, e que com recursos do Fomplata, não é nem são recursos internacionais, nem recurso brasileiro são recursos internacionais. No DENIT, sim, no tempo do Marcelo Miranda, diretor, superintendente do DENIT, que tinha muitas obras, mas as obras do Carlinhos Malvadeza não se resume a obras no estado de Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul é um dos estados onde ele teve uma grande atuação, mas se por tamanho, né, de recursos que ele recebeu para implantar obras aqui, Mato Grosso do Sul é o menor de todos, né? Tem aí o Distrito Federal, tem São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo não sei, Rio de Janeiro, tem vários estados onde atuava a Delta, que as pessoas acham até que essa Delta é do Carlinhos Cachoeira, e que esses que estão sendo presos, que estão assumindo, que estão mostrando, respondendo pela Delta, são apenas testa de ferro do Carlos Cachoeira. Agora, é claro, né, como eu disse, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, e os próximos 40 dias vão ser decisivos, inclusive, para a estabilidade política do Brasil. Porque é a oposição atacando de um lado, é o governo se defendendo do outro e atacando também, e vira uma festa isso aí, né? E agora o que mais tem repercussão é aquele que vem contra o governo, pode estar certo. Vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista o Marcos Faria, da FM Capital. O entrevistado é o deputado Bife, do PT. A avaliação da Dilma, a população está demonstrando aí uma aceitação, né, um favoritismo, até pelas medidas que vêm sendo tomadas em vários aspectos. O primeiro deles foi no primeiro ano de governo, ela pisou no freio, como todo administrador deve fazer no seu início de governo, pisou no freio, fez cortes profundos no orçamento, que havia uma certa gordura, fez o dever de casa. Apertou até demais. Tanto é que no final do ano o próprio setor produtivo brasileiro sentiu a falta de investimento do poder público. Né? E nós tivemos uma queda, especialmente na indústria. E isso trouxe para nós, com certeza, uma certa apreensão. Mas iniciou 2012 fazendo já também outras correções. E chegamos agora com essa questão dos juros. Uma atacada importante, onde a redução dos juros era uma das coisas que o Brasil ainda vivia com esse fantasma. Nós botamos o FMI para fora, nós controlamos a inflação, nós fizemos o país crescer gerando empregos, combatemos a fome e a miséria, mas vivíamos ainda com o problema do juro alto. Né? E agora está se provando que nós podemos conviver com juros baixos. E essa medida do Banco Central, juntamente com o governo, com o Executivo, fazendo com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduzissem substancialmente os juros, fez com que todos os demais bancos viessem atrás. Que todos nós reconhecíamos que o lucro dos bancos era um lucro excessivo. Então, nós estamos percebendo que é possível o Brasil conviver com juros baixos. E a partir daí, você retoma o crescimento da indústria, porque você vê a perspectiva de pagar menos e com condições de você efetivamente fazer um empréstimo. Então, hoje o Brasil experimenta esse novo modelo. E isso, com certeza, são acertos na área econômica, porque isso permite a retomada do crescimento numa aceleração maior. 2,7 foi um número muito pequeno. Nós podíamos ter crescido 3,5%.
mas devido ao aperto feito no primeiro ano da presidenta Dilma, nós sofremos, o Brasil sofreu. Então, mas agora há essa retomada e nós esperamos chegar no final do ano com um crescimento de 4, 4,5% ou até mais que isso, né? Isso gera emprego, distribui renda e permite que o país tenha um conforto melhor. Deputado, o senhor sabe que a CPI da magnitude que é essa do Cachoeira, como foi a do Mensalão e outras CPIs, a dos anões do orçamento e tal, elas terminam paralisando a atividade política no Brasil. Até que ponto, por exemplo, essa CPI pode impactar o governo da Dilma? Olha, nós estamos num ano eleitoral, iniciando maio. Portanto, a atividade da Câmara e do Senado já começa a ser reduzida em face de que todos os deputados e senadores estarão envolvidos nas eleições municipais. Então, portanto, esse primeiro semestre já começa a desacelerar as atividades na Câmara. A última semana votamos a questão, uma das leis mais polêmicas, que foi o Código Florestal. E daqui para frente, nós teremos outros projetos de leis, mas não tão que envolvam tanta a sociedade. Portanto, podem esperar. O que a classe política vai fazer daqui para frente, até outubro, é efetivamente entrar de cabeça nas campanhas eleitorais, porque é o motor de seus mandatos, é o motor da política. Portanto, a CPI do Cachoeira, ele vem num vácuo, em que a própria Câmara e o Senado vão desacelerar. Ela entra aí. Então nós achamos que ela não vai paralisar as atividades do Executivo. Vai ter alguma dificuldade, com certeza. Alguns setores mais envolvidos, como é o caso do DENIT, que já vem numa paralisia. O DENIT já vem numa paralisia nacional, até pela sua forma de conduzir. Nada contra os militares, mas tem um general do DENIT, né? E o general toca na base de caserna. Exatamente, né? Então, haja vista que no Mato Grosso do Sul nós tínhamos o Dr. Marcelo Miranda, em que pese um dos melhores DENITs do Brasil em face de implementação das obras, e de uma hora para outra ele foi retirado numa acusação lá de Dourados, que nem tinha a ver nada com as ações nos últimos anos do DENIT. E em seu lugar está um substituto temporário, não está efetivado ainda. Então esses setores, com certeza, serão mal penalizados, porque é onde se encontram os maiores recursos da construtora Delta, né? Então é evidente que esse setor poderá ter, né, e vai ter com certeza, sofrer a ação de continuidade. Mas eu acho que isso tem também um tempo limitado, até o final do ano a gente resolve isso. E o que vai dar a CPI, Bicho? Olha, essa CPI ela é um pouco diferente das demais. O Cachoeira não é um contraventor comum, né? É um contraventor que começou substituindo o pai no jogo do bicho e se especializou a ponto de ter um senador da República, o grande defensor da moralidade, aquela coisa toda, como o seu principal sustentáculo no Congresso Nacional. E é evidente que ele não parou aí, a sua ramificação até o momento está em 9 estados brasileiros. Ele tem influência em 9 estados. Ajudou a eleger financeiramente e politicamente o Pirilo, de Goiás, o senador Demóstenes, alguns deputados federais, outros estaduais, vereadores, prefeitos, e ele tem mais de 50 empresas que vai do lixo à produção de remédios, laboratórios, né, farmacêuticos. Então ele é um profissional especializado e com certeza ele vai dar muito trabalho em toda essa investigação. Mas é preciso também dizer que nem todas as ações, elas eram ações corruptas, porque eram licitações. É evidente que naquelas aonde foi subornado o cara, onde se vazou a informação, aonde se dirigiu determinados editais, com certeza isso terá que ser punido,
né, levantado e punido. Mas a maioria das ações, elas entram, evidentemente, nesse folclore, é corrupção. Tudo que foi feito aí é corrupção. Na verdade, não é bem isso. Há também, né, procedimentos normais, legais, que não se enquadram nesse quesito de corrupção. Mas não vai ter uma guerra, né, de situação, oposição, não vai se aproveitar para se fazer campanha eleitoral, se fazer palanque, né, ao invés de investigação, deputado? Na verdade, há uma maioria hoje da base aliada, né? A CPI é composta hoje da maioria da base aliada. E de uma parte da oposição que quer fazer, mas a oposição está sendo investigada nesse momento. Né? Investigada, elas estão tentando colocar o governador de Brasília, né? Mas até agora não conseguiram dados concretos sobre ele. Tem a alegação e tal, porque um setor forte da mídia nacional está envolvido. Hoje a revista Veja, né, a Folha de São Paulo, a própria TV Globo, eles estão hoje preocupados com essa CPI, muito mais do que os partidos políticos, porque era através dos Demóstenes que eles tinham todas as informações, as informações privilegiadas. Então eles faziam as suas matérias, eles faziam as denúncias através de quem? Qual era a fonte? Demóstenes Torres, que era o cara, né, do Cachoeira dentro do Congresso Nacional. Então eles estão hoje, tanto é que nós temos vários editoriais da Folha de São Paulo, olha, cuidado com essa CPI, olha tal, né? E um setor forte da imprensa preocupados com né, para onde vai dar esse negócio. Mas, deputado, a gente fala depois, continua falando depois sobre a CPI, queria abordar rapidamente a questão do Código Florestal. Você foi o único deputado de Mato Grosso do Sul a votar contra esse projeto do Código Florestal. O que, deputado, eu não consigo ver, por exemplo, fora da comunidade científica contra, o Senado contra, né, esse projeto foi aprovado. Qual foi o fator de sedução para a maioria, inclusive dos deputados de Mato Grosso do Sul, votar a favor desse projeto do Piau? Olha, eu votei já na Câmara, na primeira versão eu fui contra, fui o único também na época. Foi para o Senado e deu-se uma melhorada entre aquilo que a Câmara aprovou, abriu-se uma discussão com aquilo que o governo pensava, com o que os ambientalistas pensavam, com o que o agronegócio pensava, chegou-se mais ou menos num entendimento. Então a proposta do Senado não era ideal, mas era palatável. Veio para a Câmara e o PMDB foi o relator, Paulo Piau. E o PMDB fechou questão com o relator. E nós vimos que houve ali um conluio de setores do agronegócio, não foi todo o agronegócio, porque já no desenrolar das negociações na Câmara, já no relatório, havia um setor que concordava em fechar com o projeto do Senado. Vamos acabar com isso, vamos votar. Há anos que esse código está para ser aprovado, mas há um outro setor mais ganancioso que não aceitava de maneira nenhuma e fazia uma pressão muito forte na Comissão da Agricultura. E a Comissão da Agricultura da Câmara, ela é muito forte. Ela tem ali os ruralistas, há uma representação fortíssima, e eles conseguiram envolver o PMDB. Então o PMDB foi com certeza o partido da base aliada que votou contra o governo. Ao fechou em toto 100% do PMDB, eles ainda levaram alguns deputados de outros partidos no projeto. E com certeza, né, nós vimos uma derrota do Brasil. Não foi da presidenta Dilma, não foi da Câmara do Partido dos Trabalhadores quem votou. Foi do Brasil, porque nós permitimos que a coisa errada que foi feita no passado com o meio ambiente pudesse se repetir. Né? Acho, portanto, que a presidenta Dilma deverá votar pelo menos em parte, vetar pelo menos em parte, se não totalmente essa versão do Código Florestal. Que a gente vive aí uma fase de Rio mais 20, quer dizer, o Brasil tomou todas as iniciativas, foi pioneiro, né, nessa questão da luta pelo meio ambiente. De repente aparece uma coisa que me parece retrocesso, porque alguns colegas seus, deputados que vieram aqui, que defendem o código, esse projeto,
e foram enfáticos em dizer que não ia haver anistia para desmatador. Mas me parece que esse projeto do Piau, ele privilegia os desmatadores. Sim, porque ele remete para um TAC, né, um termo de acordo ali na frente. O cara desmatou, promoveu o crime ambiental, aí ele chega nos órgãos do governo e diz: eu vou recuperar essa margem. Então ele fica suspenso a aplicação das multas, que seria até 11 de abril, se não me engano, a data limite, a partir de começar a pagar as multas. Então ele vai e faz: olha, eu vou reconstituir a margem, eu vou reconstituir a parte que me cabe, tá, faz um acordo. Aí cessa a multa. Né? Aí se ele vai fazer ou não, na fiscalização, a gente não consegue impedir que ele desmate. Você imagina como nós vamos controlar que ele está recuperando? Não, e sem contar, me parece que passar a responsabilidade para os estados, né? Exatamente. Aí tira da União e remete para os estados. Aí nós vamos ver que o Brian Maggi, que era governador, era o maior desmatador do Mato Grosso, era chamado motosserra. Como é que esses caras vão controlar? É a raposa tomando conta do galinheiro. Né? Porque nós pegamos, a maioria dos governadores são fazendeiros, grandes empresários e assim por diante. E aí, com certeza, né, eles não vão controlar coisa alguma. E só para a gente ter uma ideia, Mato Grosso do Sul tem 8 milhões de hectares de terras degradadas. Terras degradadas. Nós não precisamos derrubar uma árvore para ampliar aqui o investimento na agricultura. Basta recuperarmos essas áreas que estão degradadas. São 8 milhões de hectares de terras degradadas em Mato Grosso do Sul. Só um exemplo. Né? Coisa que não existe no Brasil. Então, é preciso que a gente olhe com mais seriedade, com mais carinho, com mais proteção ao meio ambiente, sob pena de que em alguns anos, né, todos vão pagar a conta. Deputado, mas não faltou no Congresso Nacional, por parte daqueles que faziam oposição a esses projetos, tanto do Piau como o anterior, não faltou uma articulação melhor da oposição e das organizações não governamentais, daqueles que eram contra esses projetos? E parece que agora que está começando a aparecer tímida, Dilma veta, tal, mas eu não vi antes, né? Aqui nós temos a ICOA, WWF e tantos outros, mas eu não vi nenhuma movimentação, mesmo nas audiências públicas, a participação desses órgãos. Você não acha que houve falha aí nesse... Com certeza, porque a sociedade ficou achando que, olha, não acreditando que seriam capazes de. Né? E os interesses, quando não controlados, com certeza eles vão a fundo. E foi o que aconteceu no Código. É um setor pequeno do agronegócio, porque se nós pegarmos hoje a produção de alimentos do Brasil, 70% a 80% daquilo que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor. O grande negócio contribui com 30% apenas daquilo que o Brasil consome. O agronegócio exporta, produz para exportar. É só lucratividade. Só lucratividade. Né? Então derruba-se a mata e assoreiam-se os rios e não importa, o exemplo aqui de Coxim, né? do rio Taquari. Está morto, né? Está morto. E por mais investimentos para a gente recuperar aquilo ali, a gente não consegue chegar perto do ideal. Senhor deputado Vitor, já existe algum movimento aí para que a presidenta Dilma vete este projeto do Código Florestal? Porque uma vez que aprovou-se, agora vamos aguardar. Mas e aí, os que foram contrários ao projeto? Existe já esse movimento ou vão deixar sobre a responsabilidade total da presidenta, no sentido de, não vamos nem conversar? O abacaxi agora é da senhora e, né, veja aí de que maneira descascá-lo. É evidente que nós precisamos contar com a sociedade, com todas as organizações que defendem o meio ambiente, todas as pessoas que acreditam que o meio ambiente é fundamental, nessa mobilização. Há uma campanha via internet, né, Veta Dilma, né, para que a Dilma efetivamente possa fazer o veto em total ou em partes do projeto, as partes mais perniciosas. No entanto, se a sociedade não se mobilizar, ela também fica sob a pressão, porque o agronegócio não faz a pressão via internet, ela faz a pressão direta. Né? Ela vai lá com suas organizações, ele vai lá com suas organizações, com seus representantes, e faz a pressão direta ali dentro. Portanto, nós precisamos, aqueles que acreditam
se possível, o veto, fazendo uma pressão. Aquilo que o Sérgio Cruz disse, né? A necessidade da sociedade se envolver, senão ela fica isolada, ela fica presa, inclusive, de setores que querem que ela sancione totalmente, sem veto, o Código Florestal. Agora, será que isso vai acontecer, uma vez que o Sérgio também disse o seguinte, na época das discussões, não é, quase ninguém chegou lá, olha, vamos votar contra por isso. Agora que já foi aprovado, não é, aguardando até apenas a presidenta, será que agora vão se mexer? Eu acredito que sim, porque o Rio Mais 20 está aí, né? E com certeza. A maior pressão Rio Mais 20, né? Exatamente, né? Nós temos que dar ao mundo, continuar dando ao mundo a demonstração de que nós não vamos enfraquecer nessa questão do meio ambiente. Ô, deputado, vamos falar de Mato Grosso do Sul e sobretudo de Campo Grande. O seu nome foi indicado para coordenar a campanha do Wander. A gente sabe da sua competência de coordenador de campanha. Eu acompanhei pessoalmente uma campanha do seu coordenador, foi exatamente a campanha do Zeca para prefeito em 96, e que a vitória escapou por 411 votos. Uma campanha muito bem organizada. A gente sabe dos seus dons, né, de organizador de campanha. Você acha que vai dar para encarar essa campanha de 2012 com o Wander? Olha, é importante dizer que nós tínhamos uma grande dificuldade com o partido, muito desarrumado, o partido brigando nas suas principais lideranças, Zeca, Delcídio, e a gente não encontrava tranquilidade para poder conduzir qualquer processo eleitoral. O Delcídio achando que o Zeca traiu ele lá, né, quando ele foi candidato a governador, e o Zeca achando que o Delcídio traiu ele agora nessas eleições. Então, quer dizer, está 0-0, empatou. E nós procuramos, a partir do final do ano passado, buscar o entendimento. Os 4 deputados estaduais, os 2 federais, o senador, o ex-governador, a direção partidária, sentamos, discutimos, lavamos roupas e fechamos o entendimento. A importância que a gente tem, se a gente não superou as nossas diferenças, pelo menos a gente fez um pacto no sentido de buscar a unidade e de que publicamente a gente pudesse caminhar juntos. Foi isso que aconteceu. Então nós tínhamos 4 candidatos, nós tínhamos o Pedro Kemp, o Peteruel, o Zeca e o Wander. O Wander foi o que reuniu mais condições para buscarmos o entendimento, né? O entendimento entre as várias forças do partido e selou essa unidade. É evidente que nós somos oposição, então é muito mais difícil. O PMDB tem o governo do Estado e tem a Prefeitura de Campo Grande. Está na Prefeitura há 30 anos. Há 30 anos. Tem uma tecnologia no processo eleitoral forte, você acabou de dizer. Nós perdemos as eleições por 411 votos lá em 96. Por quê? Porque esse é um esquema muito bem montado, né? um esquema eleitoral de compras de voto, de aliciamento de lideranças, né? E que, a certo ponto, isso enfraquece a democracia, porque não é a vontade pessoal, mas sim os esquemas montados. E conseguiu ganhar as eleições. É evidente que ele vem para 2012 como preferência. Hoje a obrigação de ganhar as eleições é do candidato do PMDB, porque tem a Prefeitura de Campo Grande e tem o governo do Estado. No entanto, há uma insatisfação muito forte. Ele não consegue fechar sua base. Hoje o próprio PSDB está fora, até pela forma do PMDB conduzir, o PPS está fora, e outros partidos que estão na base hoje do governo pensam em não participar do processo eleitoral do lado deles. Agora, do lado de cá, a gente tem dificuldades também de poder montar, né? O bloco de oposição, que tem como o PT na frente, tem um dos representantes, o PP com o Alcides Bernal, né? O próprio PSD com o Antônio João, né? Esse bloco tem dificuldade de poder segurar suas candidaturas até pela falta de estrutura partidária. Né? A gente está indo no canto da sereia, olha, nós precisamos e tal, mas temos uma dificuldade, e uma dificuldade grave. No entanto, estamos superando isso com a unidade, com o debate, com a organização, e com certeza o PT saindo, o Alcides Bernal, Wander Robert, saindo o PSDB com Reinaldo Azambuja, o próprio Ataíde, nós vamos levar essas eleições para o segundo turno. E essa é a sua opinião? Você acha que
a oposição, cada um lançando a sua candidatura, é melhor do que a união dos partidos de oposição com apenas um nome, deputado? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque nós dividindo Alcides Bernal, Antônio João, Vander, a Zambuja, o próprio Ataíde, nós com certeza vamos dividir o eleitorado de Campo Grande. E é muito mais fácil levarmos as eleições para o segundo turno. Aí no segundo turno é outra conversa, porque todo mundo é japonês, tem o mesmo tempo, né? Constrói-se as alianças, é muito mais democrático esse processo. Deputado, é possível considerar o PSDB e PPS como oposição aqui em Campo Grande? Não, eles são oposição ao Giroto, né? ao projeto do PMDB. Mas hoje há um deslocamento. Se nós pegarmos em todo o país, há um deslocamento do eixo, do bloco de oposição, né? que era constituído o PPS, o DEM, o PSDB e o próprio PMDB. Com a eleição do Michel Temer, com a vinda do PMDB com a base da Dilma, a gente conseguiu fazer um racha nesse bloco. Tanto é que hoje, a nível de Brasil, o PSDB trabalha com o DEM e com o PPS, já não considera tanto o PMDB. O lançamento do nome do ex-governador como candidato a vereador na capital muda de alguma forma essa eleição de 2012? Ajuda ainda mais o Partido dos Trabalhadores? Qual a sua opinião com relação a isso? Olha, nós assistimos com muita atenção essa decisão do governador. Nós tivemos uma conversa com ele, inicialmente com a dona Gilda, depois avançou para o nome dele, e quando ele tomou a decisão, foi uma decisão muito madura, uma decisão importante, porque o Zeca é um quadro político, é um animal político. Ele faz política 24 horas por dia, em que pese as nossas diferenças, ele é muito importante no processo eleitoral da capital, né? E com certeza, ao entrar como candidato a vereador, dá uma demonstração de simplicidade, de humildade, porque o nome dele foi preferido para candidato a prefeito, ele apoiou o sobrinho, o Vander, e agora quando ele entra, dá uma demonstração de humildade, né? E isso é muito raro. Não muito comum, né? Isso é muito raro, né? E não mais o Zeca, né? Então, com certeza um fator decisivo para nós, né? Porque ele ajuda a eleger. É evidente que nós já compramos um tesourão, viu, Sérgio? Tesourão. É um tesourão, porque o governador disse que se o Zeca tiver mais de 30 mil votos, ele vai cortar sua genitália, né? Então nós vamos preparar um ato para fazer isso, né? Já compramos um tesourão e vamos esperar o resultado. Acredito que o governador vai ter muito mais que isso e vai ajudar o Partido dos Trabalhadores a ter 3, 4, 5 candidatos, 5 vereadores eleitos agora no próximo pleito. Quer dizer, a briga vai ser para ser suplente do Zeca. Exatamente. Segundo mais votado, né? Agora, deputado Bife, então, para você agora já está mais tranquilo, ou seja, o PT unido para coordenar uma campanha dentro do seu partido, então agora com maior tranquilidade. Mas você fala de apoio logístico, por exemplo, do PMDB, que tem a prefeitura, que tem o governo do Estado. Mas o PT está no governo federal, quer dizer, não sai nada de lá? Não sai, isso é complicado, né? A Dilma nesse ponto, ela aperta, né? É evidente que o partido, a nível nacional, vai ajudar, né? Mas é evidente que não é como a estrutura que tem hoje a capital, que tem o governo do Estado. Nós sabemos como eles sabem muito bem utilizar essa máquina. Inclusive a marca, né, dos dois, né, do Putinelli e do Nelson Trade, são lideranças políticas consideravelmente respeitáveis, né? Com certeza, pelo trabalho, ninguém pode negar isso. Bife, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre da FM Capital nesta manhã de segunda-feira, véspera aí de feriado. Gostaria além de agradecer, deixar o microfone à sua disposição para falar com o trabalhador, que amanhã é o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Pois é, amanhã nós comemoramos o Dia do Trabalho, né, em todo o mundo, Dia do Trabalhador, por extensão. E no passado nós não tínhamos muito o que comemorar. Né? O salário mínimo, nós brigávamos por $100, hoje está aí, né, reajustado ano a ano, né, a partir de 1º de janeiro de cada ano. Sempre acima da inflação, numa reposição, né, do poder aquisitivo do salário mínimo. Os salários, de um modo geral, todas as negociações salariais feitas nos últimos anos sempre foram acima da inflação, com poder de ganho. E a economia, como nós experimentamos nos últimos anos, gerou emprego, tirando da informalidade milhões de brasileiros.
hoje com carteira assinada, com direitos trabalhistas garantidos. É evidente que ainda estamos longe do que nós desejamos, mas avançamos bastante. Portanto, eu quero dizer a todos os trabalhadores desse 1º de maio que nós temos o que comemorar. Os nossos sindicatos, as nossas centrais, têm que disputar o projeto. Não é porque o governo é dos trabalhadores, é do Partido dos Trabalhadores, que a gente não vai disputar. Um exemplo está aí o Código Florestal. Né? Nós temos as 40 horas para o trabalhador de um modo geral, nós temos o piso salarial das polícias militares e civil, nós temos a jornada de trabalho para o pessoal da saúde, né? Para quem trabalha na saúde, e uma série de outros benefícios que nós temos que continuar lutando para que efetivamente a gente garanta em lei direitos e benefícios a toda a classe trabalhadora. Mas com certeza avançamos bastante nos últimos anos. Queremos continuar avançando. Portanto, desejo a todos os trabalhadores desse 1º de maio um bom dia, vamos comemorar de forma tranquila, que o Brasil está no caminho certo. Muito bem, aí a entrevista do dia com o deputado Antônio Carlos Birff, do PT, falando aqui sobre diversos assuntos interessantes da entrevista, né? E de grande repercussão já esta manhã em Campo Grande, sobretudo na questão do Código Florestal. Birff poderá liderar um movimento do Dilma Veto, né? Porque ele foi o único deputado de Mato Grosso do Sul que teve coragem cívica de votar contra esse monstrengo chamado Código Florestal, aplaudido pelos demais 7 deputados da bancada de Mato Grosso do Sul, que votaram para atender interesses dos ruralistas, de meia dúzia de ruralistas. Eles terminaram comprometendo toda a biodiversidade, todo o compromisso, né, político que se tem em favor da natureza, em favor de se preservar os biomas e a ecologia de Mato Grosso do Sul. Tá? Tempo esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Bom feriado e até o próximo programa. Muito obrigado mesmo. Fé em Deus, pau na mula e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau.